Olá, pessoal! Vamos dar início à nossa aula de hoje com o conteúdo Reforma Religiosa, também conhecido como Reforma Protestante. Antes da gente iniciar, definir o que é reforma religiosa, vamos conhecer alguns reformuladores, os caras que fizeram a diferença, os caras que quebrou a unidade do cristianismo, né, da Igreja Católica. Então aqui a princípio tem o Lutero. O Lutero, ele fez a diferença na Alemanha, né? Seu movimento ficou conhecido como luteranismo. Posteriormente tem o Calvino, João Calvino, que foi em Genebra, né? O seu movimento foi o calvinismo. Nós vamos ver esses dois na aula de hoje. E também teve outros que quebrou a unidade da Igreja Católica, do cristianismo. O Zwinglio, de Zurique, o Simeons, também de Zurique, e o Henrique VIII, da Inglaterra. Então, a definição, o que é reforma religiosa ou reforma protestante? Então, foi uma grande transformação religiosa da época moderna, que rompeu a unidade do cristianismo no Ocidente, ou seja, que naquele período a única fé que professava era o cristianismo, era o catolicismo. A partir do momento que houve essa quebra da unidade, começou a haver outra religião, que foi o protestantismo. Mas quem que fez essa diferença? Quem que fez romper essa unidade? Como eu apresentei aqui anteriormente, Lutero, Calvino. Então, esse pessoal começou a observar algumas práticas que a igreja pregava que era realmente, que não era correto. E as pessoas começaram a observar que tanto Lutero quanto João Calvino, eles estavam certos daquilo que eles estavam falando, né? Então, até esse momento, a gente sabe muito bem que a igreja ela é a centralizadora de todo o poder, tanto o poder político, administrativo, também o poder espiritual. Nesse momento, a Igreja Católica, né, o cristianismo, tem bastante riquezas, retém bastante terras, né? E ele que controla essas outras camadinhas aí, ó, tanto a nobreza e os servos. Então, quem está no topo da pirâmide é a igreja. Então, quando fala clero, está referindo à igreja. Então, vamos ver como a igreja estava nesse período. A igreja, possuidora de grandes extensões de terra, recebia tributos feudais controlados em Roma pelo Papa. Com o seu fortalecimento do Estado Nacional Absolutista, essa prática passou a ser questionada pelos monarcas, que desejavam reter esses impostos do reino. Então, com o passar do tempo, os próprios monarcas, os próprios reis, os príncipes observavam que a Igreja Católica ia crescendo, né? O cristianismo ia crescendo, tanto pelas suas riquezas, tanto pelas suas extensões de terra, e sem falar que eles não pagavam diversos impostos, a igreja não pagava diversos impostos, e eles começaram a querer um pouco dessa fatia de bolo que a igreja estava controlando. Então, como fala aqui, ó, nesse período os olhos se voltaram para o grande patrimônio da igreja, que despertou a ambição dos monarcas e nobres ávidos em anexar as terras às grandes e ricas propriedades da igreja, que perfaziam 1/3 do território da Alemanha e 1/5 do território da França. Só para vocês observar a extensão de riqueza, né? Porque terra é riqueza, a extensão de riqueza que estava concentrado nas mãos da igreja, sem contar na isenção de impostos sobre esses territórios eclesiásticos, que aumentavam o interesse dos mais abastados. Então, a gente pode ver que os príncipes, os monarcas, os reis, começou a observar que a igreja estava o quê? Lucrando, e com o passar do tempo enriquecendo cada vez mais e centralizando muito mais o poder. E eles querem o quê? Diminuir esse poder, essa riqueza,
que a igreja tinha. O clero fazia uso da sua autoridade para obter privilégios, e a venda de cargos na igreja era uma prática comum desde o fim da Idade Média, e também a venda de relíquias sagradas. Então aqui tá algumas práticas que a igreja tinha, né? Que tanto Martinho Lutero como João Calvino observou que essas práticas não eram legais, essas práticas não eram morais, essas práticas eram práticas imorais, como para estar dentro da igreja, para ter um cargo dentro da igreja, as pessoas tinham que pagar pelo cargo, e elas, se pagasse pelo cargo, teria o cargo e iria usufruir de diversos privilégios que a igreja dava, né? E sem falar que nesse período a igreja católica, o cristianismo, a igreja cristã, começou a vender diversas relíquias, que eram pedaços, que eram imagens, pedaços de ossos que falava que pertenceu ao santo, a determinado santo, diversos objetos que eles falavam que eram sagrados, e quem adquirisse esses objetos, essas relíquias, que eram consideradas, a igreja pregava que eram sagradas, iriam receber o reino dos céus. E muitas das vezes essas relíquias não eram sagradas, simplesmente vendiam, passavam por relíquias sagradas para a igreja o quê? Aumentar ainda mais o seu patrimônio. Então, o maior escândalo foi a venda indiscriminada de indulgências, isso é, o perdão dos pecados em troca do pagamento em dinheiro a religiosos. Foi nessa tecla que Martinho Lutero, tanto João Calvino e outros religiosos foram contra a Igreja Católica, porque assim, as pessoas poderiam pecar, e depois ir lá, compravam um pedacinho de papel, que falavam que era a carta de indulgências, né? E mediante aquela carta de indulgência, aquela pessoa teria o reino dos céus. Então, eram essas algumas das principais práticas da igreja que foram questionadas e comprovadas que eram práticas falsas, práticas mentirosas. E a igreja usava isso com um único objetivo, que era o quê? Lucrar. Aí nessa imagem a gente vê, né? Um cristão, um padre, vamos dizer assim, que está ali vendendo, assinando, né, a carta de indulgências. E em volta, algumas pessoas contando as moedinhas, né? Então, elas estavam comprando essa carta de indulgência, onde nela dizia que esse fiel estaria salvo. Iria, se porventura ele morresse, ele receberia o reino dos céus. Aí, ó, uma crítica, né? Essa imagem, tipo o Papa, atrás do Papa tem um cofre cheio de dinheiro e as pessoas ali embaixo querendo comprar a carta de indulgências para receber o reino dos céus. Então aqui a gente começa na reforma de Lutero. O Lutero que realmente criticava literalmente essas práticas da igreja, que a gente vai ver aqui. O ponto de partida da reforma religiosa foi o ataque de Martinho Lutero em 1517, a prática da igreja de venda de indulgências. Martinho Lutero era um monge da ordem católica dos agostinianos, nascido em 1483 na Alemanha. Então a gente pode observar que Martinho Lutero, ele estava dentro da igreja católica. Ele pôde observar que essas práticas que a igreja apresentava eram práticas mentirosas, práticas imorais. E ele começa a criticar e ele começa a ser o quê? Ele começa a ser uma pessoa herege, né? Que está indo contra os dogmas da igreja. Então, teoria de Lutero. Através de exaustivo estudo, Lutero encontrou respostas para suas dúvidas e a partir desse momento começou a defender a doutrina da salvação pela fé. Ele elaborou 95 teses que criticavam duramente a compra de indulgências.
Eis algumas delas. Então, a partir daqui, gente, nós podemos observar que Lutero não foi do dia para a noite que ele começou a questionar as práticas da igreja. Ele fez um estudo profundo e observou que realmente a igreja não estava fazendo algo verdadeiro. A igreja estava tendo uma prática com um único objetivo, que era o quê? Lucrar. E ele chega a um denominador comum, que a salvação, para um cristão ter a salvação, necessariamente, primeiramente, ter fé. A salvação depende literalmente da fé. E ele começou a elaborar teses. Ele elaborou 95 teses que criticavam literalmente a venda de indulgências. Só para a gente ver a tese 21, o que Lutero elaborou. Estão erradas os que pregam as indulgências e afirmam ao próximo que ele será liberto e salvo de todo o castigo dos pecados cometidos mediante indulgência do Papa. Então, ele está criticando e está falando que a venda de indulgências é algo errado. A tese 36, que vem confirmar a mesma coisa. Todo cristão que se arrepende verdadeiramente dos seus pecados e sente pesar por ter pecado, tem todo o perdão dos pecados e, consequentemente, de suas dívidas, mesmo sem a carta de indulgência. Então, ele fala que a carta de indulgência não leva à salvação. O que leva à salvação é o arrependimento do cristão por ter cometido determinado pecado. Isso sim. A tese 43. Deve-se ensinar aos cristãos: aquele que dá aos pobres ou empresta a quem necessita, age melhor do que se comprasse indulgências. Aí está a caridade, né? As pessoas praticar a caridade, ver a necessidade do próximo e tá sempre ajudando. Isso sim leva à salvação, não à compra de um pequeno pedaço de papel que ali fala que se ele comprar, ele vai ter a salvação. Esses princípios foram considerados uma afronta à Igreja Católica. Em 1521, um monge agostiniano, já declarado herege, foi definitivamente excomungado pela Igreja Católica. Então, Martinho Lutero, mediante os seus estudos, ele começava a criticar e falar para toda a sociedade que essas práticas da igreja eram uma prática errada. E, mediante ao seu estudo, ele falava o que era correto, o que era certo fazer para que o cristão recebesse o reino do céu. Mediante a isso, ele já tinha uma fama, as pessoas já conheciam e começou o quê? A ter seguidores que apoiavam isso que ele pregava. E nisso a igreja já vira as costas para ele. O cristianismo, né, a igreja católica, o declara como herege, ou seja, é aquela pessoa que está indo contra os dogmas da igreja. Logo em seguida, a igreja excomunga ele. Ele é considerado, ele é definitivamente excomungado, ou seja, ele é uma pessoa amaldiçoada pela Igreja Católica. Lutero, o objetivo dele não era dividir o cristianismo, não era acabar com a unidade do catolicismo, era sim fazer com que a igreja enxergasse que as práticas praticadas eram erradas. Como fala aqui, Lutero não tinha pretensão de dividir o povo cristão, mas a repercussão de suas teses foi amplamente difundida e suas ideias passadas adiante através da tradução da Bíblia para o idioma alemão. O número de adeptos a ideias de Lutero aumentou largamente. E, por outro lado, o poder da igreja diminuiu consideravelmente. Então, aqui, seus ideais reformistas religiosos desencadearam revoltas e assumiram dimensões políticas e socioeconômicas que fugiram do seu controle. A revolta social instalou-se e o descontentamento foi geral. Os príncipes tomaram as terras pertencentes à Igreja Católica e
os camponeses revoltaram-se em 1524 contra a exploração da igreja e dos príncipes. Então, a gente pode observar que as ideias, as teorias de Lutero foi bem maior do que aquilo que ele imaginava, né? Teve literalmente, teve um início aí de uma revolta ali, ó, tanto no segundo estado, né, que é a elite, que eram os nobres, né, tanto no terceiro estado, que eram os camponeses, que eles estavam reivindicando por melhorias e fim daquela exploração que eles estavam tendo. A reforma e os ideais de Lutero se espalharam pelo continente europeu. Suas ideias foram reformuladas por alguns de seus seguidores, particularmente pelo francês João Calvino. Nascimento 1509 e morte 1564. Então, a gente vai parar aqui até Lutero. Na próxima aula, a gente vai dar seguimento aí à teoria de João Calvino. Então, a gente pode observar aqui que a reforma religiosa, ela aconteceu porque Lutero, a princípio Lutero, observando algumas práticas da igreja que eram práticas imorais, começa a criticar, que era a venda das relíquias sagradas, a venda de cargos dentro da igreja, a venda de indulgências. Ele começa o quê? Questionar e falar que isso é errado, e ele começa a ganhar o quê? Seguidores. Então, próxima aula a gente dá seguimento aí, ó, a João Calvino. E como eu falei anteriormente, Lutero começa a ganhar seguidores. E mediante a isso, há uma divisão, há uma quebra da unidade do cristianismo, né? Onde inicia aí, ó, o protestantismo. Próxima aula a gente dá seguimento aí, ó, a João Calvino.